Ontem foi um dia, para mim, um dia desorganizado. Foi uma bagunça meu dia de ontem. Normalmente eu sou organizado, mas foi meio confuso. Eu acordei cedo, eu sempre acordo cedo. Comecei a ler os jornais antes de tomar café, aí fui tomar café, aí eu voltei a ler os jornais, aí eu dei uma enrolada, liguei o noticiário na TV para ver o Band News TV, depois fui para academia, aí passei no supermercado, na volta ali mais um pouco de jornal. Foi uma coisa meio confusa, mas, ou seja, uma certa desordem. Normalmente eu sou bem mais organizado do que isso, tenho método e faço uma coisa antes e depois, mas ontem foi assim, acabou, tudo bem, mas desordem mesmo, eu percebi que está acontecendo depois de ler uma reportagem no jornal O Globo, falando do INCRA. O INCRA é aquele departamento, não é departamento, mas enfim, aquela área do governo que cuida da reforma agrária. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E por que o INCRA foi parar no noticiário ontem, numa reportagem assinada pelo jornalista Sérgio Roxo? Porque lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, estão se dizendo insatisfeitos. Eles estão se dizendo insatisfeitos. E por que essas lideranças, o MST, está insatisfeito? Por uma coisa que não tem nada a ver com eles, ou uma coisa sobre a qual eles não têm nenhum poder de decisão. Aliás, nada no governo deveria ter a ver com eles, mas é um negócio do governo que está incomodando, que tem a ver com o INCRA. E eles estão insatisfeitos porque o governo federal não fez o que ele, MST, queria que o governo já tivesse feito, que é nomear o novo presidente do INCRA. Quem está no cargo é o presidente que o Bolsonaro colocou. Chama-se Geraldo José da Câmara Melo Filho. E o povo do MST está doido com esse troço. Como assim? O INCRA está sob o comando de alguém nomeado por Bolsonaro. Como assim? Não trocou ainda. Bom, o MST quer um nome, já indicou o nome, que é o nome deles. Ou seja, o MST quer que o governo troque o presidente e coloque o nome deles. Ou seja, o MST quer mandar no INCRA, o instituto que cuida da reforma agrária. Para o MST tem que ser comandado por alguém ligado a um movimento que invade propriedade privada. Olha, loucura. E desordem garantida. Muito mais desordem do que a minha desordem de ontem. Bom, vamos combinar? Qualquer um pode querer indicar quem é que quiser indicar para um cargo qualquer. A gente tem visto um monte de indicação para tudo que é lado. Também nos jornais, indicação na Codevasf, né, o Centrão se abastecendo de cargos e tal. A MST diz, eu quero indicar também, né? Indicar, então, qualquer um pode. Agora, duro é o governo aceitar. Porque, vamos combinar, o MST não é um centro de estudos da reforma agrária, de onde pode sair um nome que olha para esse processo de uma forma técnica. Não. O MST não é uma Embrapa, né, um centro de ciência. O MST é um movimento que prega e pratica a invasão de terra, a invasão de propriedade privada. Então, como assim um movimento desses pode indicar alguém para o INCRA? Esquisito. É bagunça. Mas o plano do MST não para por aí. Quer dizer, o MST ele quer ir além. A reportagem mostra isso porque o MST está fazendo mais do que querer trocar o presidente do INCRA. Mais do que querer indicar o presidente do INCRA. A reportagem entrevistou um coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, e o plano do MST, contado na reportagem, é promover invasões. Se até abril o governo não der sinais de que vai iniciar, vai trocar o presidente e iniciar as desapropriações. Então, você vê, a não ser que eu esteja muito enganado, mais do que desordem. O que a gente está vendo na reportagem é que trata-se de um caso de chantagem.
de ameaça feito pelo MST. Como assim? O MST diz que vai invadir propriedade, que não pode, é ilegal fazer isso. Se o governo não indicar para o INCRA um novo presidente ligado ao MST e começar a desapropriação. Tem que começar a desapropriação. Por quê? Porque o MST quer. Alô, alô, ministro da Justiça Flávio Dino. Alô, alô, Flávio Dino. Cadê você? Flávio Dino ficou revoltado com razão, o Brasil inteiro ficou contra um crime praticado por partidários, devotos, seguidores da direita. No dia 8 de janeiro, ele ficou indignado, e o Brasil inteiro ficou, com o descontrole de Brasília, que terminou com a depredação de prédios, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. E foi um descontrole aquilo. Os marginais chegaram, invadiram, destruíram o que eles quiseram destruir, porque não tinha controle nenhum, porque não tinha polícia. Agora vem cá. Nós estamos diante de uma ameaça de cometimento de crime por uma organização do campo político da esquerda, do campo político do Flávio Dino. E como o crime não pode ser mais crime ou menos crime porque ele é cometido pela direita ou pela esquerda, que tal Flávio Dino mandar investigar isso? Até porque dá tempo agora, né? Dá tempo. O MST está falando em começar a invadir propriedade privada a partir de abril, é o que diz a reportagem. Quer dizer, nós vamos pegar a reportagem e ignorar o que ela diz? Tem entrevista com o coordenador do MST. Flávio Dino não vai fazer nada? A gente tem que olhar as coisas com calma, mas nós não podemos simplesmente achar que tudo bem um movimento dizer vou começar a invadir propriedade privada. Como assim? O MST não é mais o mesmo. Aliás, não é sombra do que já foi um dia, quando ele era alimentado por financiamento do setor público, quando fechava convênios, quando recebia dinheiro de entidades, ONGs. Depois que o governo PT saiu, a fonte secou, mas a gente tem que ficar atento, a sociedade tem que ficar atenta, não é assim. Não importa quantas propriedades eles invadiram e quantas eles podem invadir, mas a simples ameaça tem que ser investigada. Esse João Paulo Rodrigues, do MST, que deu a entrevista para o Globo, ele integrou a campanha do presidente Lula. Ele era coordenador da campanha de Lula e agora está fazendo isso. Nas entrevistas que ele dá, ele deixa claro como ele enxerga o mundo. Meses atrás ele deu uma entrevista para um blog simpático ao MST e ele disse que o MST vai para a briga com o agronegócio. O agronegócio, para eles, é quem pega o grão e exporta, e ele diz, eles não têm paciência para industrializar as coisas aqui. Nós não queremos prosa com o setor exportador. O setor exportador também não quer prosa com o MST. Até aí tudo bem. O agronegócio que ele critica, que ele condena, o agronegócio exportador, é um caso de sucesso. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, o segundo maior exportador. Na soja, maior produtor, maior exportador, 50% do comércio mundial. Esse ano, pelos cálculos, o Brasil deve superar a Índia e se tornar o terceiro maior produtor mundial de grãos. Isso é recorde na balança comercial, recorde de produção, aumento expressivo de produtividade. Ou seja, a gente está tirando mais grãos de uma mesma área. Sucesso, sucesso, sucesso. Fracasso no campo, sabe de onde vem? Da reforma agrária. O fracasso do campo vem justamente da reforma agrária. Tem um caso ou outro bacana, tem exemplos em que a propriedade, até pelo espírito associativo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, funcionou. Tem outros exemplos bacanas, mas, de uma forma geral, e aqui vale a pena citar um artigo assinado por um dos maiores especialistas em temas agrários do Brasil, que é o Chico Graziano. Ele lembra que o Brasil realizou a maior reforma agrária do mundo e também a pior. Mais de 9 mil assentamentos,
Mais de 1 milhão de pessoas, de famílias. Aí quando você pega a área usada para a reforma agrária, a gente está falando em quase 90 milhões de hectares. 87, 88 milhões de hectares. É muita coisa. Para a gente ter uma ideia, a área cultivada do país, a área onde o agronegócio faz sucesso, a área de onde a gente tira a maior produção e exportação de soja do mundo, a área de onde a gente tira a terceira maior produção de grãos do mundo, tem pouco mais de 75 milhões de hectares. Ou seja, a área distribuída pela reforma agrária é maior do que toda a área ocupada pela agricultura brasileira. Olha isso. Tem mais área que foi alvo de reforma agrária do que a área usada pelo agronegócio. Esse que o coordenador João Paulo Rodrigues do MST condena. Eles têm 90 milhões de hectares, o agronegócio tem 75, ele fala mal dos 75 tendo 90. Quer dizer, os 90 não são do MST, mas o princípio, ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? Que o resultado da nossa reforma agrária é lamentável. Porque, tirando as exceções de sempre, exemplos que eu acabei de dizer, os assentamentos produzem pouco e oferecem uma péssima qualidade de vida. Então, não funcionou, não está funcionando. E é isso que o MST quer, ampliar. Pela reforma agrária, claro, quer ampliar seu espaço de poder, quer poder ocupar politicamente. Citam como exemplos bem-sucedidos formas de organização popular na Venezuela, porque eles têm os comitês populares do MST, mais de 7 mil comitês populares, e aí eles querem fazer um processo de conscientização política da sociedade. A gente vê que a reforma agrária é, na verdade, um meio de obter o fim. O fim é chegar ao poder. E eles não acham que chegaram ao poder com o Lula. O Lula é mais perto deles, e aí querem ocupar espaços. Começa pelo MST, mas é só, perdão, pelo INCRA, mas é só um meio. Então, o INCRA, a partir de agora, tem que começar a olhar. Quer dizer, vai continuar a fazer reforma agrária para inchar ainda mais um segmento que produz pouco? Coisas que devem ser discutidas com maturidade. A ideia de que existem muitos sem terra, o que é um sem terra? É alguém que não tem terra ou é alguém que já foi agricultor, comprovadamente agricultor, e que hoje não tem terra? Pode, se você não usar um critério muito rigoroso, você tem uma massa de manobra ótima nos acampamentos e tal, que alimenta essa máquina do MST, como eu disse hoje, muito mais fraca, muito mais debilitada, muito mais sem poder, mas nem por isso incapaz de executar uma invasão, incapaz de executar uma ameaça como essa que a reportagem aponta. Então, se o INCRA quiser fazer alguma coisa útil, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico para o Brasil, e não útil do ponto de vista político, né, para os defensores da invasão de terra, para o MST, ele tem que começar a pegar o seguinte: olha, título definitivo nos assentamentos. E o Chico Graziano lembra, transformar o ex-sem terra em agricultor. Agora o senhor é agricultor. Então, o senhor é agricultor, agora o senhor vai ser tratado como produtor rural. Igual os outros produtores rurais, menores, maiores, produtor rural. Tem que ter todos os benefícios, todas as oportunidades que todos têm, mas não mais do que isso. Já tem a propriedade, está lá, propriedade privada. E a deles também não pode ser invadida, como as outras não podem ser invadidas. Não existem dois tipos de propriedade privada. Então, um trabalho que eles passam a executar como agricultores sem tutela do Estado. Então, é importante ficar a mensagem aqui. O Brasil não pode ser um espaço de patrocínio da baderna e da desordem. O Brasil tem que ser o lugar onde as coisas funcionam de maneira ordeira. E maneira ordeira é segundo a lei, segundo a Constituição. A propriedade privada está garantida pela Constituição. Qualquer tentativa contrária é infringir a lei. E aí é poder judiciário em cima. Polícia. Essa é a questão. Não é, mas isso é um problema social. É um problema social. Se é para resolver um problema social, o fórum adequado é o Congresso Nacional,
são discussões com o Poder Executivo, não é indo invadir uma propriedade privada, porque isso não pode. Eu não sei se você concorda comigo, eu não sei se você discorda de mim, mas esse é meu ponto de vista sobre o tema.